Acostumados desde a infância às intempéries e ao rigor das estações, exercitados no trabalho e forçados a defender nus e sem armas sua vida e sua presa contra os outros animais ferozes ou a escapar deles correndo, os homens adquirem uma têmpera robusta e quase inalterável. Os filhos, trazendo ao mundo a excelente constituição de seus pais e fortificando-a com os mesmos exercícios que a produziram, adquirem assim todo o vigor de que a espécie humana é capaz. A natureza faz precisamente com eles o que a lei de Esparta fazia com os filhos dos cidadãos. Torna fortes e robustos aqueles que são bem constituídos, e faz morrer todos os outros, agindo de modo diferente de nossas sociedades, em que o Estado, tornando os filhos onerosos aos pais, mata-os indistintamente, antes de seu nascimento. O corpo do homem selvagem, sendo o único instrumento que conhece, emprega-o em variados usos, para os quais, por falta de exercício, os nossos são incapazes. E é nossa indústria que nos tira a força e a agilidade que a necessidade o obriga a adquirir. Se tivesse tido um machado, seu pulso quebraria tão fortes galhos? Se tivesse tido uma funda, lançaria com a mão uma pedra com tanta força? Se tivesse tido uma escada, subiria tão rapidamente numa árvore? Se tivesse tido um cavalo, seria tão rápido na corrida? Deixem ao homem civilizado tempo para reunir todas essas máquinas em torno de si, e não se pode duvidar que ele supere facilmente o homem selvagem. Se quiserem ver, porém, um combate ainda mais desigual, ponham-nos nus e desarmados, um diante do outro, e haverão de reconhecer logo qual é a vantagem de ter sempre todas as suas forças à disposição, de estar sempre pronto para toda eventualidade, e de se comportar sempre, por assim dizer, de pleno acordo consigo mesmo. Hobbes julga que o homem é naturalmente intrépido e só procura atacar e combater. Um filósofo ilustre pensa, ao contrário, e Cumberland e Pufferdoff também o afirmam, que nada é tão tímido como o homem em estado natural, sempre trêmulo e pronto a fugir ao menor ruído que o impressione, ao menor movimento que perceba. Isso pode acontecer com relação aos objetos que não conhece, e não duvido que não se impressione com todos os novos espetáculos que se lhe oferecem, todas as vezes que não pode distinguir o bem e o mal físicos que deve esperar, nem comparar suas forças com os perigos que deve correr, circunstâncias raras no estado de natureza, onde todas as coisas marcham de maneira tão uniforme e onde a face da terra não está sujeita a essas mudanças bruscas e contínuas que as paixões e a inconstância dos povos reunidos causam. O homem selvagem, porém, vivendo disperso entre os animais e encontrando-se desde cedo na contingência de medir-se com eles, estabelece logo a comparação. Sentindo que os supera mais em agilidade do que eles o superam em força, aprende a não temê-los. Coloquem um urso ou um lobo em luta contra um selvagem robusto, ágil, corajoso como são todos, armado de pedras e de um bastão. E haverão de ver que o perigo é pelo menos recíproco, e que depois de muitas experiências semelhantes, os animais ferozes, que não gostavam de se atacar entre si, atacarão a contragosto o homem, que lhes parecerá tão feroz quanto eles. Quanto aos animais que têm realmente mais força do que o homem tem de destreza, ele está, em relação a eles, entre as outras espécies mais fracas, que não deixam de subsistir. Mas o homem tem a vantagem, de não menos disposto a correr do que eles, e encontrando nas árvores um refúgio quase seguro por toda parte, poder optar entre aceitar ou abandonar a luta, com a escolha da fuga ou do combate. Acrescentemos que não parece que, naturalmente, algum animal faça guerra ao homem, excetuando-se o caso de sua própria defesa ou de fome extrema. Nem testemunha contra ele essas violentas antipatias que parecem anunciar que uma espécie está destinada pela natureza a servir de pasto a outra. Aí estão, sem dúvida, as razões por que os negros e os selvagens fazem tão pouco caso dos animais ferozes que podem encontrar nas selvas. Os caraíbas da Venezuela, entre outros, vivem a esse respeito na mais profunda segurança e sem o menor inconveniente. Embora quase nus, diz François Coreal, não deixam de se expor ousadamente nos bosques, armados somente de arco e flecha, mas nunca se ouviu dizer que algum deles fosse devorado pelas feras. Outros inimigos mais temíveis, e contra os quais o homem não tem os mesmos meios para se defender,
são as enfermidades naturais, a infância, a velhice e as doenças de toda espécie, tristes sinais de nossa fraqueza, sendo que as duas primeiras são comuns a todos os animais, e a última é própria principalmente do homem que vive em sociedade. Observa, inclusive, em relação à infância, que a mãe, levando o filho consigo por toda parte, encontra muito mais facilidade em nutri-lo que as fêmeas de muitos animais, as quais são forçadas a ir e vir sem cessar com muita fadiga, de um lado para procurar seu alimento, e do outro para aleitar ou nutrir seus filhotes. É verdade que se a mãe vier a morrer, o filho corre o risco de morrer com ela, mas esse perigo é comum a 100 outras espécies, cujos filhotes ainda estão longe de poder procurar por si mesmos o próprio alimento. E se a infância é mais longa entre nós, a vida é igualmente mais longa, e tudo é mais ou menos igual nesse ponto. Embora haja, no tocante à duração da primeira idade e ao número de filhos, outras regras que fogem do meu tema. Entre os velhos que se movimentam e transpiram pouco, a necessidade de alimentos diminui com a dificuldade em angariá-los. E como a vida selvagem afasta deles a gota e o reumatismo, e como a velhice é, de todos os males, aquele que menos a ajuda humana consegue atenuar, extinguem-se, enfim, sem que se perceba que cessam de existir, e quase sem que eles mesmos o percebam. Em relação às doenças, não repetirei as vãs e falsas declamações proferidas contra a medicina pela maior parte das pessoas que gozam de saúde. Perguntaria, porém, se há alguma observação sólida da qual se possa concluir que nos países em que essa arte é mais descurada, a vida média do homem se revela mais breve que naqueles em que é cultivada com o maior cuidado. E como poderia ser assim, perguntaria, se nós apresentamos mais doenças que remédio, ou cura, que a medicina possa nos oferecer? A extrema dificuldade na maneira de viver, o excesso de ociosidade em alguns, o excesso de trabalho de outros, a facilidade de irritar e de satisfazer nossos apetites e nossa sensualidade, os alimentos muito requintados dos ricos, que os carregam com condimentos excitantes que lhes acarretam indigestões, a má alimentação dos pobres, que chega muitas vezes a faltar-lhes e cuja falta os leva a sobrecarregar avidamente o estômago quando podem, as vigílias, os excessos de toda espécie, os arroubos imoderados de todas as paixões, as fadigas e o esgotamento de espírito, os desgostos e as penas inumeráveis que se experimentam em todos os estados, e de que as almas estão perpetuamente corroídas. Aí estão os funestos fiadores de que a maior parte de nossos males são nossa própria obra. Poderíamos evitá-los quase todos, conservando a maneira de viver simples, uniforme e solitária que nos foi prescrita pela natureza. Se essa nos destinou a ser sadios, ouso quase assegurar que o estado de reflexão é um estado contra a natureza, e que o animal que medita é um animal depravado. Quando se pensa na boa constituição dos selvagens, pelo menos daqueles que não estragamos com nossos licores fortes, quando se sabe que quase não conhecem outras doenças além dos ferimentos e da velhice, creio que se elaboraria com facilidade a história das doenças humanas, seguindo a história das sociedades civis. É essa, pelo menos, a opinião de Platão, que julga, por causa de certos remédios empregados por Lidário em Macaon, no cerco de Troia, que diversas doenças que esses remédios deviam estimular não eram então conhecidas entre os homens. E Celso relata que a dieta, hoje tão necessária, só foi inventada por Hipócrates. Com tão poucas causas de doenças, o homem no estado natural não tem, pois, a necessidade de remédios, menos ainda de médicos. A espécie humana, a esse respeito, não está em piores condições do que todas as outras, e é fácil saber dos caçadores se em suas caçadas encontram muitos animais enfermos. Encontram vários com feridas consideráveis, muito bem cicatrizadas, com ossos e até membros quebrados que se regeneraram sem outro cirurgião a não ser o tempo, sem outro regime a não ser a vida de todos os dias, e que não se curaram com menor perfeição por não terem sido atormentados com incisões, envenenados com drogas ou extenuados com jejuns. Enfim, por mais útil que possa ser entre nós a medicina bem administrada, é sempre certo que se o selvagem doente, abandonado a si próprio, nada tem que esperar senão da natureza, em compensação, só tem a temer sua própria doença, o que muitas vezes torna sua situação preferível à nossa.